Patrocínio e Visa Immigration, consultoria para vistos e processos de imigração credenciada pelo governo do Canadá. Comente que assistiu a este vídeo do Canadá Diário e você terá um desconto exclusivo. Olá, meus queridos! Olá, pessoal! Estou de volta aqui com a Marilene da Visa Immigration. Um prazer estar aqui de volta. Muito bom, e o vídeo hoje vai ser polêmico, hein? Polêmico. Qual a minha percepção da realidade de custos no Brasil versus Canadá? Olha só, vamos fazer uma comparação dos custos no Brasil versus Canadá, especificamente Vancouver, né? Para quem fala que Vancouver é caro, inclusive. Para quem fala que Vancouver é caro. Vamos lá? Roda a vinheta. Bom, é importante a gente deixar bem claro, antes de qualquer coisa, tá? Que a gente gosta do Brasil. A gente tá fazendo esse vídeo justamente porque a gente quer que o Brasil melhore, né, Marilene? Exatamente. É só para tentar despertar um pouquinho mais de conscientização, porque tem alguma coisa acontecendo fora de controle. E aí, você voltou há pouco tempo do Brasil, né? E quais foram suas impressões aí? Olha, a minha impressão é que na maior parte dos custos, apesar do brasileiro ganhar em reais, na moeda real, ele está pagando tudo como se fosse em dólares canadenses. Olha só. Isso porque, se você comparar moeda com moeda, independente do valor da moeda, a maioria das coisas custam pelo menos 3 vezes mais do que custaria aqui em Vancouver. É impressionante isso, né? Cita alguns exemplos aí que você achou que te chocou, né? Bom, primeiramente, né, quando você vai comer, aqui, por exemplo, quando eu saio, quando eu não consegui trazer a minha marmitinha do escritório, eu tenho que sair para comer. Eu vou num restaurante simples, mas bacaninha, aqui do lado do escritório, então não sei para quem já conhece, tem o Chipotle, que é na verdade uma rede de fast food, que não é fast food, é arroz, feijão, salada e uma carninha, né? Então é uma espécie de prato feito, mas é limpinho, não é o pé sujo, não é o pé sujo, é limpinho, bonitinho. Aqui eu gasto $9,80 para comer no Chipotle. É bem servido, é comida de qualidade, o ambiente é bacaninha. Tem outros restaurantes que eu também gosto de ir, né, na região, assim, próximo da downtown, que dá para comer bem, né, uma porção bacana de carne, arroz, salada, né, fritas e salada, alguma coisa assim. Tranquilamente eu consigo comer com $10, $12, né? Essa média mesmo. Você come bem com $10, $12, você come bem. E se você tiver econômico ainda, você come com muito menos também. Dá pra comer com $5, né? Tem um restaurante de tudo por $5 que, pra falar a verdade, a comida é gostosa. Qual que é o nome? O nome de um deles, que é o mais conhecido, é o The Warehouse. Acho que é $4,95. Então é bem gostoso. Tem uma salada lá bem bacaninha, que eu gosto bastante. Bom saber, porque eu não sabia dessa não. Eu já aprendi essa dica com a Marilene aqui. E no Brasil você achou muito mais caro, né? Assim. Pois é, sabe assim, exceto o pé sujo, né, que eu não me aventurei no pé sujo, mas para você ir num restaurante mais ou menos ali, sabe, naquela coisa corriqueira, até numa padaria, por exemplo, eu cheguei um dia numa padaria, eu não gastei menos de $30, $40 para uma refeição simples. Não é aquela refeição que eu estou levando meu marido para jantar, alguma coisa assim, não. Sofisticado, né? Não, nada disso, era aquela coisa corriqueira mesmo, de padaria, uma coisa ali rapidinha, 1 quilo. Eu não gastei menos de $30, então eu fiquei assustadíssima. Você está falando de São Paulo, especificamente? Não, na verdade eu estive em Natal, João Pessoa, Recife e São Paulo. E São Bernardo do Campo. Para quem não sabe, deixa eu até avisar, Marilene voltou de uma série de seminários lá no Brasil, que ela falou sobre imigração, né? Inclusive foi um sucesso, né, Marilene? Foi um sucesso, bacana. Aproveito essa oportunidade para agradecer a todos que compareceram. Espero que vocês tenham gostado. Coloquem aí nos comentários o que acharam. Vai ser bacana ouvir de vocês, se vocês gostaram, o que vocês querem que eu aborde nos próximos seminários. Muito bom. Mas vamos voltar ao assunto. Essa parte de comida me assustou bastante, porque se você converter... Mesmo se você converter, é mais caro lá. É mais caro no Brasil. Principalmente agora o dólar, que deu uma caída, está abaixo de R$3, está bem abaixo, está perto dos R$2,50, está muito mais caro. E não dá para entender, né, por que é praticado esse preço no Brasil. Não, a gente não consegue entender. Comida não faz sentido. Coisa importada até a gente consegue entender. Mas comida, né, por quê? Pois é, se você parar para pensar, e essa foi uma observação até do marido, que tem um super olho empreendedor, ele falou, pois é, se aqui não se paga muito para quem trabalha em restaurante, né? Você não se paga muito para um garçom, para um cozinheiro, você não paga muito para as pessoas que trabalham normalmente nessas
padarias ou nesses restaurantes pequenos, se você não pagar muito para comida, né? Então, uma coisa que é barata... Né? A matéria-prima é muito barata. Sim, fruta, verdura, isso é muito barato no Brasil, né? Exceto o feijão, que eu tô sabendo aí que tá um pouco caro, né? Feijão tá mais caro no Brasil do que aqui em Vancouver, meus queridos. Isso não dá para aceitar, isso é absurdo. Pois é. Geralmente, quando eu viajo, eu gosto de trazer feijão. Não, eu não trouxe feijão. Não trouxe aqui feijão. Tá mais barato. Aqui tá mais barato. Então... Por que custa mais caro lá se todo o restante é muito mais barato? Se aqui, para você contratar uma pessoa para trabalhar num restaurante, você tem que pagar pelo menos o mínimo, que é $1.600 canadenses, né? Então, fora o custo de comida, que é um pouquinho mais alto, se você for pensar, porque eles importam a maioria das verduras e frutas, então não tem tão disponível como a gente tem no Brasil em abundância, né? Não é caro, não é um absurdo de caro, mas no Brasil, sim, você consegue comprar uma dúzia de laranjas por R$2. Aqui você compra algumas laranjas por $4. Segundo ponto, gasolina. Quanto nós brasileiros pagamos por um litro de gasolina no Brasil? Quanto que é? Não tenho a menor ideia. Em torno de R$4,30 mais ou menos. R$4, R$4,30. Pois é, eu fiquei assustadíssima. Alugar carro é fora de cogitação no Brasil, porque o aluguel é mais caro e quando você coloca o preço da gasolina, você fala, não, até talvez valha a pena pegar um táxi, porque realmente é muito caro. E quanto você paga aqui em Vancouver, Dimitri? Aqui é $1 e pouco, né? $1,20. Você paga, ou seja, nem fazendo a conversão sai mais barato lá no Brasil, sai mais caro. E aonde produz a maioria da gasolina? Então, isso não faz sentido, meus queridos. A gente quer entender isso porque não faz sentido nenhum, né? Pois é. Como chega esse preço? Alguém comente aí, como que é possível, né? A gasolina é produzida lá, o Brasil tem autonomia de petróleo, né? Não está dependendo de outro país. E por que chega esse preço? Não dá para entender. Impressionante, sim. O terceiro ponto, que também foi uma surpresa, principalmente quando a gente decidiu perguntar, foram os preços das casas e dos apartamentos nas áreas nobres das diversas cidades que nós visitamos. Então, a gente visitou Natal, Recife, João Pessoa, e nessas cidades, o Bob, ele, por ser um realtor, né, um corretor imobiliário, ele tem a curiosidade de saber os custos dos imóveis em cada uma das cidades. E não importa a cidade, para que você more num apartamento bacaninha, numa área legal, você vai pagar milhões, né? Então... Isso também não dá para entender também, é uma coisa que não... Impressionante, porque se você for comparar assim, o prédio em si, o que o prédio oferece, a infraestrutura do prédio, mesmo um top de linha no Brasil, não oferece o que um prédio no Canadá oferece. Aqui, quando você compra um apartamento, já vem normalmente com a máquina de lavar e secar, né? Os apartamentos mais novos já vem com fogão, com geladeira, muitas vezes com micro-ondas e máquina de lavar louça também. Obrigatoriamente, tem um sistema de aquecimento, né? Então, a casa vai ficar toda aquecida no inverno, para você não sentir como está o inverno lá fora. Isso porque não é tão severo, sem fazer a conversão. Você consegue comprar um apartamento aqui por 300, 400 mil. 300, 400 mil, mas não aqui, por exemplo, no centro de Vancouver. Então, no centro de Vancouver é um pouquinho mais caro, mas você consegue comprar um apartamento de um quarto no centro de Vancouver a partir de 500, 600 mil. E aí o pessoal sempre reclama, pô, mas é caro comprar apartamento ou casa em Vancouver? Olha... Na verdade... Vê quanto custa aí no Brasil, você para de reclamar, né? É verdade, então é um absurdo. Eu não consigo entender. A gente também, quando foi para o Brasil, a gente deu uma pesquisada nos preços de imóveis, em São Paulo especificamente. É uma bolha absurda, né? A gente não sabe o que está acontecendo, nem o momento que isso vai estourar, mas é obviamente uma coisa super valorizada. O pessoal está inflando isso daí, até quando que a gente não sabe. E falando da estrutura do apartamento, eu passei frio em São Paulo. Sim. Olha, passou frio em São Paulo e não passa no Canadá, não passa em Vancouver, porque eu falei, em torno de 15, 18 graus, eu não preciso levar uma blusa, né? Tô tranquila, quer dizer, eu vou levar uma blusinha leve. Ela esqueceu, Marilene esqueceu. Quanto tempo você estava fora do Brasil?
4 anos. 4 anos, já tinha esquecido que no Brasil a gente passa frio de qualquer jeito, né? Não tem... Pois é, mas aí eu falei assim, vou ficar em hotel, com certeza vai ter estrutura, né? Não tinha. A gente ligava no hotel e falava assim, a gente está congelando aqui à noite, o que tem para fazer? Né? Se cobre aí, meu querido. Exatamente, fala assim, se cobre porque não tem outro jeito. E não tem sistema de aquecimento, tem ar-condicionado quando está calor, mas não tem nada que a gente faça quando está frio. Então, boa sorte. Abraça o marido, que é só o que você tem. O pior é que eu acredito que eles falaram isso. Não, brincando, essa parte eles só falaram que não tenho o que fazer. Eu só adicionei do marido. Mas então tem deixa gente pra que lá. brasileira dá zoeira. E tem um outro ponto também interessante, né? A taxa de financiamento do Brasil, ela é em média de 9%, 10% ao ano quando você financia uma casa. Então, no final dos 25 anos, você pagou tranquilamente em uns 2, 3 apartamentos, umas 2, 3 casas. Isso só o financiamento, mas as taxas extras embutidas, inflação e etc e tal que eles embutem, né? Então, esses 10%, nem esses 10% são reais, né? Exato. A gente pensar. Aqui a taxa de financiamento é de 2,5% a 3% ao ano. No final do plano, você pagou um pouquinho a mais, sim, claro, tem juros e eles usam esses juros, faz parte, mas ainda assim é justo. 2,5% a 3% ao ano, você está pagando pelo seu apartamento mesmo, não deixando um monte de dinheiro para o banco. Acho que isso é uma coisa que todo mundo já sabe, mas é o preço dos carros no Brasil. Então a gente sabe que é muito mais barato aqui do que no Brasil. Mas, infinitamente mais barato. É uma coisa muito absurda. Assim, não é nem 3, 4 vezes mais. Assim, é muito mais do que isso. Um carro que aqui custa 10, 15 mil, porque você consegue comprar um carro aqui com 10, 15 mil dólares. Carro né? luxuoso até você consegue, né? Um carro bacaninha, né? Porque os padrões dos carros aqui já são superiores aos carros do Brasil, assim. O que é considerado nível médio ou alto no Brasil é considerado nível baixo aqui, né? Nível alto aqui é Lamborghini, Ferrari, então você vê por aí várias, né? O tempo todo você vê pela cidade. Ostentação, o pessoal gosta de ostentação aqui. Pois é, mas se você comparar, um carro custa 3, 4 vezes mais no Brasil do que custa aqui, mesmo convertendo. Né? Se a gente for comparar o que seu dinheiro pode comprar aqui versus o que seu dinheiro pode comprar no Brasil, o valor versus o valor, independente da moeda, chega a ser 4, 5 vezes mais caro, e às vezes muito mais, né? O último ponto que foi bem curioso, assim, pra gente, foi que tudo que você vai fazer custa o dobro, o triplo, o quádruplo do preço, não só pelo custo em si, mas pelos custos agregados. Então, por exemplo, aqui em Vancouver, você não paga por shopping. Você não paga o estacionamento do shopping. Exatamente, isso dói no coração. Nas outras cidades também assim? Isso aí lá em São Paulo. Em todas as Sério? cidades. Virou todas. moda agora, cobrar shopping. Pois é. Isso daí não faz sentido nenhum, porque você já está consumindo lá dentro e aí você ainda tem que pagar pelo estacionamento, que é um benefício simplesmente para você poder comprar e consumir, né? Isso é uma cortesia, né? Uma cortesia, né? Exatamente. Não dá para entender. Mas por que acontece isso? A minha teoria é porque todo mundo continuou indo. Quando eles começaram com isso, eu lembro que as pessoas começaram a reclamar. Só que continuaram indo, entendeu? Sim. Aqui, se eles fizerem isso, o que vai acontecer? O pessoal para de ir no shopping. E aí eles vão sentir no bolso. A única forma de resolver isso é sentir no bolso. Eu sempre falo isso, nos outros vídeos eu sempre comento. Sente no bolso que resolve, entendeu? Se as pessoas pararem de frequentar o shopping center porque é cobrado estacionamento, eles vão parar com isso. O engraçado é que é tudo no shopping, né? Então as pessoas querem buscar opções de um bom jantar. Normalmente elas falam, lá no shopping tem um restaurante bacana. Se for juntar o valor da gasolina do carro, o valor do estacionamento, o valor do restaurante em si, sai o dobro, o triplo do preço. Né? Então a gente ficou bem assustado como no final da história, no final da viagem, a gente gastou muito mais do que a gente tinha planejado por conta desses pequenos custos. E a gente é aquela história, né? Se você não paga o estacionamento, se você deixa na rua, você fala assim, um carro alugado vou deixar na rua, você paga, sei lá, 2, 3 reais. Flanelinha que vai olhar o carro e você paga morrendo de medo. Aí você vai deixar pelo menos 7 reais de estacionamento. Então, olha, eu fiquei bem chocada, então achei que eu tinha a obrigação de falar isso para vocês, porque uma coisa que eu ouço muito é muito caro, é muito difícil se estabelecer. Essa não é a minha percepção é que infelizmente nós brasileiros estamos pagando já em dólar.
A diferença é que vocês não estão ganhando em dólar. Nem está percebendo, né, que está pagando em dólar. Nem está percebendo, exatamente. E uma coisa importante, tá? A gente não está aqui reclamando do Brasil. A gente está reclamando dessa questão dos custos mesmo. A gente quer entender, a gente gosta do Brasil, né, Marilene? Sim, sim. A gente adora o Brasil, a gente quer entender por que está acontecendo isso, né? Para o bem de vocês que estão assistindo, brasileiros, né, que estão assistindo isso, o que está acontecendo, né? Assim, a gente fica chocado. Cada vez que a gente vai para o Brasil, a gente fica chocado com os preços. A gente fez uma série quando a gente foi para o Brasil. O pessoal falou que eu era mimizento, que eu fiquei reclamando dos preços. Mas, assim, são as nossas impressões, né, Marilene? A gente está comparando. Você fala, não dá para comparar, tal. Dá para comparar. A gente tem que comparar para melhorar, né? Só assim que vai melhorar. Exatamente, tem que começar a considerar que essa é mais uma razão para sair do Brasil. E fora isso tem um monte, né? Tem custo de motos, tem custo de eletrônicos, então TV. Isso é muito absurdo, isso é muito discrepante. Computador, câmera, tudo isso assim é muito, muito, muito discrepante. Agora, a comida, o estacionamento, a gasolina, eu não tinha noção, então por isso que eu decidi vir compartilhar com vocês. Bacana. E aí, o que vocês acham? Comentem aí o que vocês acham. A gente quer discutir aqui, abrir uma discussão aqui nos comentários, né, Marilene? Tá certo, é isso aí. Comentem, indiquem se vocês gostaram, se vocês têm mais exemplos que vocês querem compartilhar, vão ser bem-vindos. Muito bom. Marilene, dá o recado da Evisa aí pro pessoal. Para quem está pensando em vir para o Canadá, nós da Evisa Immigration podemos ajudar com o seu processo de visto ou com o seu processo de imigração para o Canadá. Ou os dois, porque a gente pode combinar os dois também. Se você precisa de ajuda, se você quer contratar um profissional para este processo, entre em contato com a gente. O nosso e-mail é contact@evisaimmigration.com. Tem os telefones de contato. Telefone de São Paulo 3280 90 98. Telefone de Vancouver 604 979-0909. Horário de atendimento dos telefones, horário de Vancouver, das 8 às 5. Na dúvida, mande um e-mail pra gente, tá bom? Muito bom. E todos os contatos também estão na descrição do vídeo. É isso aí. Muito bom. Então a gente volta depois com esse assunto polêmico aqui. Gostei dessa polêmica. E foi interessante a Marilene também dar a impressão dela, né? Porque geralmente, quando eu falo, eu sou muito incisivo quando eu falo as coisas. A Marilene é uma pessoa mais centrada, ela analisou mais friamente a coisa e também causou choque nela, né? Eu fiquei chocada. E o marido canadense ficou chocado também. O marido canadense também teve essa impressão, né? Tava mais claro para ele essa comparação, né? Isso é interessante. Ele que ficava falando para mim, mas por quê? Mas por quê? Como você me explica? Da onde vem isso? Por que é tão caro? Olha, ele que sugeriu fazer esse vídeo. Foi ele que sugeriu. Eu falei, tá bom, então vamos lá, vou falar com o Dimitri. Muito bom. É isso aí, meus queridos, espero que vocês tenham gostado. Gostaram do vídeo? Dá um joinha pra gente, adicione os favoritos, comentem, divulguem, se inscrevam no nosso canal. Valeu e até a próxima. Até. Vai falar sobre o preço dos itens da cesta básica aqui no Canadá. A gente vai constatar na prática se no Brasil a gente paga mais caro ou não pelas coisas. Vamos lá? Vamos lá. Roda a vinheta.